Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma pequena biblioteca que eu estou desenvolvendo em relação a controles infravermelhos que utilizam o protocolo NEC. Hoje em dia nem se usa muito, mas pode servir para algum projetinho que você tenha, né? Então, se alguém achar interessante, pode baixar o arquivo, usar à vontade. Se tiver sugestões para melhorar o arquivo, pode comentar aí embaixo. Essa biblioteca que eu estou desenvolvendo por enquanto, ela é só de RX, então com o controle eu comando o meu microcontrolador. A versão TX ela é muito mais fácil do que a RX. Eu pretendo incluir posteriormente no arquivo também. Antes de começar, eu já aviso que por algum motivo está consumindo memória demais essas funções. Então, se você tiver alguma limitação de memória, então eu não recomendo usar essa biblioteca. Bom, o setup que eu tenho aqui é praticamente o mesmo do vídeo anterior. Qual a diferença? Eu continuo tendo os meus dois LEDs lá e tenho o meu buzzer aqui e eu tenho agora um sensor de infravermelho. Isso aqui é tirado de receptor de televisão. Então, eu tenho um sensorzinho aqui. Ele tem um positivo, um negativo no meio e o lado esquerdo é saída de sinal. Essa saída está conectada no PD4, no pino PD4 aqui. Esse sensorzinho ele pode ser alimentado tanto com 5 volts, 3.3 volts, máximo de 5 volts. Aqui ele está em 5 volts. Controles que você pode usar nesse projeto. Bom, aqui tem um controle de TV Box, aquele controlezinho simples, padrão, genérico. Tem esses controlezinhos pequenininhos assim, ó. Esse daqui era de um transmissor FM que eu comprei, mas não usei. Estava perdido por aqui, então ele serve também. Um controle de fita de LED que estava em desuso pode ser usado também. Na sua casa, com certeza, deve ter vários controles perdidos por aí, controles que você não usa. E talvez controles que você nem saiba para que sirva. Bom, eu vou dar uma passadinha rapidinho aqui, de acordo com esse documento aqui, no protocolo NEC. O protocolo NEC, ele é baseado em tempo. Ele, teoricamente, tecnicamente, ele é um protocolo síncrono. Ele não é assíncrono. Ele não é igual a UART, por exemplo, que você apenas define o baud rate, ou seja, o valor de tempo de duração de cada bit, e depois lê de acordo com aquele tempo. Esse não. Esse ele é um sinal modulado. Ele define o 0 e 1 de acordo com a largura do pulso em repouso. Então, aqui vocês podem ver, ó, zero lógico. A mesma duração do pulso em nível alto é a mesma duração do pulso em nível baixo. No primeiro, como vocês podem ver aqui, ó, tudo zero. Então, 562 milissegundos ligado e 500 desligado. O 1 já é diferente. Eu dou o pulso de 560 milissegundos e aí o repouso ele é maior. Ele já é de 1687 milissegundos, quase o triplo, né? Então, é isso que diferencia os zeros e uns. Bom, quando eu aperto um botão do meu controle, o que acontece? O meu controle envia um sinal modulado, ele envia uma portadora. Então, na saída de LED, no LEDzinho de saída infravermelho aqui do meu controle, quando eu aperto uma tecla, ele envia um sinal modulado, é igual o sinal FM, por exemplo. Ele não manda ele não acende o LED para indicar que é 1 e depois apaga para indicar que é 0. Ele manda uma frequência. E aí essa frequência chega no receptorzinho e o receptorzinho identifica como nível alto e nível baixo. Então, a partir do pino de saída do nosso receptor de infravermelho, ele já não vai ser mais frequência como sai do controle. Ele já vai ser níveis lógicos altos e baixos, igual a serial.
Então, bastando para a gente interpretar esses pulsos de nível alto e baixo. Uma coisa importante antes da gente começar. A gente vai ter que trabalhar com a lógica invertida. Por quê? Aqui, esse verde aqui, que está indicando nível alto, na verdade ele não é nível alto. Ele é presença de portadora, presença de frequência. Na hora que eu aperto o controle, existe uma frequência. E o repouso, na verdade, ele não é repouso. Ele é a ausência da portadora. Eu não estou apertando nada, então não existe sinal luminoso presente de infravermelho no local. Bom, e uma outra coisa que a gente tem que saber. O nosso sensor IR, ele trabalha com a lógica invertida. Quando há sinal, ele derruba o pino, então o repouso dele é em nível alto. Então por isso que eu estou falando que pode confundir aqui. Ó. No momento que eu aperto o botão e gera a frequência, o meu receptor de IR, de acordo com os pulsos que ele recebe, cada pulso em nível alto que eu mando aqui, cada portadora, eu derrubo o pino para GND. Então isso é interessante de você saber. O nosso pino vai repousar em nível alto, igual a serial. No momento que o meu pino desce, ou seja, no momento que existe a portadora, o meu pino vai descer. O meu pino descendo, eu tenho que aguardar o meu pino subir, que no caso é acabar a portadora. Acabou a portadora, o pino subiu. Beleza. E aí o pino subindo, o que eu tenho que fazer? Tenho que esperar ele enquanto ele estiver em nível alto. Então eu espero ele enquanto ele estiver em nível alto. E no momento que começa a ser transmitidos os bits, o que acontece? Cada nível alto aqui é um nível alto no pino. Então, a partir desse primeiro verde fininho aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler esse tempo aqui. Eu poderia ler apenas um e usar ele como referência, como um baud rate para todos os próximos. Só que para facilitar, para usar uma função apenas, eu uso uma função para ler esse tempo aqui, ela fica repetindo essa leitura. Não precisaria, mas para economizar espaço na memória, eu achei mais interessante. Então, o que eu vou fazer? Esse protocolo, eu acredito que você possa baixar e colocar no seu microcontrolador e teoricamente é para funcionar. Pode funcionar, pode não funcionar. Pode precisar de algum ajuste. Mas teoricamente é para funcionar. Por quê? Eu não coloquei delay, eu não usei uma marcação de tempo, porque cada microcontrolador vai ter um tempo diferente. Então, eu não usei delay aqui. O que eu usei? Eu peguei a minha própria função. A minha própria função, ela adquire uma amostra da portadora principal. Então, quando eu chego aqui, eu leio esse tempo aqui e salvo ele como sendo um baud rate. E aí, o que eu faço? O próximo, quando o pino descer, eu comparo o tempo que ele ficou em nível baixo com a portadora. Que a portadora vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma. Tirando o início, a portadora vai ser sempre a mesma. Então, eu comparo o tempo que o pino ficou em nível baixo, eu conto, eu vou contando. Se eu contei mais vezes com o pino em nível baixo do que eu contei na minha amostra que eu adquiri, então é nível 1, que aqui é um pulso mais largo. Então, é assim que vai funcionar. Eu aqui, o que eu fiz? Eu esquipei. Eu pulei essa lógica inversa aqui, ó, tanto esse como esse, tanto o primeiro como o segundo. Porque o que interessa para a gente é apenas o address e o command, o endereço do controle e o comando do controle. Essa lógica inversa é apenas o mesmo dado com todos os bits invertidos. Isso aqui você pode fazer depois que você adquiriu todo o seu pacote. Então, para fazer de uma forma mais simples, eu preferi esquipar, pular esse address, esse endereço reverso e esse comando reverso.
Bom, como eu disse, hoje eu vou apenas mostrar para vocês o que eu estou desenvolvendo. O cabeçalho, como sempre, né, o header, foi criado na data de hoje. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu já fiz um define aqui para você apenas configurar no seu microcontrolador. Eu fiz um define IR, ou seja, infravermelho, pino de RX, RX pin. O que, que seria esse define aqui? O que, que seria esse RX pin? Não é o pino, não é uma função que configura o pino, é uma função que lê o pino. Se você usa uma função que retorna um valor, então coloque a função que retorne o valor e você lê esse valor. Beleza. Esse define timeout aqui, o que, que ele é? Como eu faço uma contagem para adquirir a amostra do sinal, eu faço uma contagem referente ao nível do pino. Se o pino, enquanto o pino estiver em nível alto, eu travo ali e fico contando. Se acontecer um erro e eu não tiver um timeout, o que, que vai acontecer? Vai ficar travado ali dentro, vai travar o meu programa todo só por causa de uma leitura incorreta do controle. Então, esse valor aqui, eu coloquei 30.000 aqui, mas isso é no meu microcontrolador. O meu microcontrolador roda muito rápido. Se você estiver usando um micro mais lento, você vai ter que diminuir isso aqui até você achar um valor coerente. Aqui eu criei duas variáveis de 8 bits. Elas vão servir para quê? Para armazenar para a gente tanto o endereço do controle como o comando do controle. Então, essas duas variáveis aqui que vai receber os dados da nossa tecla. Aí eu criei aqui, ó, funções auxiliares. O que essas funções fazem? Bom, eu criei aqui uma variável de 32 bits para armazenar a nossa amostra de portadora, como se fosse o nosso baud rate, por isso que eu coloquei baud aqui. E aí a primeira função auxiliar que eu tenho, ir get baud, ou seja, adquira o baud rate da minha IR, da minha portadora. Então, o que, que eu faço aqui? Eu já trabalho, aqui dentro dessa função, eu já trabalho na variável que eu criei aqui, ó. Primeiro eu zero ela, para garantir que não vai dar nenhum erro. E aqui, o que, que a gente faz? No momento que o controle começa a enviar os bits, ele manda uma portadora. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o meu pino. No caso, quando eu pressiono o controle, ele manda uma portadora, por isso que está verde. Só que não é nível alto, é nível baixo. Então tem que esperar o pino enquanto ele for nível baixo. Que aí eu faço a leitura. Igual aqui, ó, estou incrementando essa variável aqui, ó. É muito importante, coloco como volátil, senão não vai funcionar. Então eu vou incrementando aqui até o pino subir. O pino subiu, o que, que eu faço? Eu peguei a minha amostra. Então, o que, que acontece? Se eu não tenho o timeout aqui, o que, que vai acontecer? Se por algum motivo o sensor der defeito ou adquire uma leitura errada, vai ficar travado aqui dentro e nunca vai sair disso aqui. O seu programa inteiro vai ficar travado. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Então, se a variável que eu estou incrementando ela for maior do que o meu valor de timeout, eu dou um break. Então eu saio desse laço aqui. Então eu não travo meu programa, apenas não vai funcionar a leitura de IR. Bom, e aqui o que, que eu faço? Eu tenho aqui, ó, a minha variável que eu armazenei a minha amostra é igual à minha variável mais 20%. Por quê? Porque se eu apenas comparar o meu conteúdo da minha próxima contagem com esse baud rate aqui, o que, que vai acontecer? Vai ficar muito apertado isso aqui, ó. Vai ficar muito apertado. Então pode dar falso negativo. Então eu pego o meu valor que eu contei e adiciono, acrescento esse valor mais 20%. Então, isso daí já vai ser possível de eu ler meu bit 0 e 1.
E aí eu tenho a função, essa daqui retorna o valor do meu bit. A própria função retorna o valor do meu bit. Então, beleza. O que ela faz? Ela faz a contagem também numa variável criada aqui dentro, do tipo volat, de 32 bits. E aí eu vejo, enquanto o meu pino estiver em nível alto é o repouso, pelo repouso que a gente define, se é 0 ou 1. E aí eu vou contando enquanto ele estiver em repouso. Beleza, e aqui tem outro timeout para não travar aqui dentro. E aí quando o meu pino descer, ou seja, quando chegar a nova portadora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente ver se o valor que eu contei ela é maior do que o meu baud rate que eu adquiri. Se for maior, eu redefino a minha própria variável aqui para 1. Ou seja, ela é 1. Meu bit é 1. Se não, eu defino ele para 0. Por fim, eu retorno ele para a função. Então, esse daqui é bem simples. E aí eu tenho essa função aqui, ó, o wait. Essa função wait aqui, ó, o que ela faz? Ela vai segurar o meu programa de acordo com o estado do meu pino. Essa variável aqui, o que ela faz? Ela indica se eu quero segurar com o pino alto ou o pino baixo. Então eu verifico. Se é com o pino alto, eu executo isso aqui. Se não, eu fico contando aqui embaixo. Então, beleza. Bom, e a função de recebimento? Aqui, ó, IRRX. Eu vou executar essa função, depois eu vou ler o resultado da minha variável, qual que foi. Aqui a gente já entra na parte do que estava descrito lá no nosso manual. O que está descrito? Se a portadora, eu tenho que esperar a portadora. Só que como a portadora invertida, aqui é 1, na leitura vai ser 0 na leitura do sensor. Então, eu espero ele enquanto ele for 0. Então, aqui o que eu faço? Enquanto o meu pino for 0. Então, eu travo aqui. E essa função também, ela tem o timeout. E aí, depois, o próximo, ele é 0, só que aqui vai ser a leitura 1. E aí, o que eu faço? Enquanto o pino for 1. Beleza. Esses são os comandos iniciais. Bom, então aqui, primeiro eu adquiro a minha amostra do meu sinal. E dentro da minha função IRGetBit, eu vou adquirir o meu tempo do meu bit e comparar e retornar 1 ou 0. Se retornar 1, eu seto o primeiro bit da minha variável que vai receber meu endereço. Se não, reseto. Faço isso 7 vezes e faço o skip aqui. Ó. O skip é simples, eu apenas seguro o pino em nível 0 e nível 1. Beleza, faço isso 7 vezes também. O próximo já é o nosso comando. Faço 7 vezes também o mesmo comando de ali de cima da primeira função, do primeiro loop. E skipo os últimos 8 bits, que são bits invertidos que para a gente não vai servir. E dou esse delay aqui, por quê? Porque se eu apertar e demorar um pouco mais para segurar, não vai dar erro. Esse delay aqui é da própria IDE, aí você implementa de acordo com a sua IDE, entendeu? Eu coloquei ele aqui para ficar uma coisa mais robusta. Bom, como eu criei essas funções dentro de um arquivo, eu já importei o meu arquivo. E é reportable, por quê? Portável para qualquer microcontrolador. Inclusive, faça os testes e digam aí nos comentários se funcionou ou não. E se não tiver funcionado, se você fez funcionar, fale qual microcontrolador que você está usando e como você conseguiu resolver. Aí eu tenho a configuração da minha UART, da soft serial. E a seguir, aqui eu configuro o LED 1, o LED 2, que está no PA1 e PA2. E o 3D0 é onde está o meu buzzer. Então eu tenho um buzzer no 3D0. Inicio o PA1 e PA2 em nível alto, porque o meu LED ele está ligado
no VCC. Então, para eu inicio o meu PA1 e meu PA2 em nível alto, porque meu LED está ligado no VCC, então eu tenho que jogar GND para ele acender. Como eu não quero que ele acenda, eu jogo nível 1 na inicialização. Isso daqui é porque eu estava testando um sensor, mas parece que o sensor está com problema. Então, eu vou até apagar, que eu esqueci de apagar. Vou colocar aqui, ó, IR. Bom, pessoal, primeiro eu vou começar com um teste bem simples. Que aqui eu vou fazer isso tudo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que detectar se o meu pino desceu. Ou seja, se eu apertei uma tecla do meu controle, eu tenho que detectar se meu pino desceu. Se meu pino desceu, eu leio o valor que eu receber no meu sensor. Então, eu tenho que verificar se o PD4 desceu, eu tenho que ler aquele valor e armazenar na minha variável IRCommand. E aí eu mando essa variável via minha serial. Vamos compilar isso aqui. Vamos fazer o download. Bom, está imprimindo zero. Como é o valor que a gente iniciou a nossa variável, então ele imprime zero. Eu vou cortar aqui, ó. E aí é o seguinte. Eu tenho aqui o meu microcontrolador, o meu buzzer ali, meus dois LEDs lá no fundo e esse sensor. Por enquanto eu não vou usar nada de periférico ali. Eu vou apenas mandar o comando e ver o que a gente obtém. 43. Eu vou fazer apenas um teste aqui, ó, para vocês verem que está coerente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Os valores estão em hexadecimal. Ó, 43 BC. 43, de acordo com a ordem que a gente lê, é o primeiro byte de comando, o outro é invertido. Então, BC é todos os bits inversos de 43, então está coerente. Deixa eu ver se eu consigo manter ele aqui e apertar ao mesmo tempo. Vou apertar outra tecla. Gero XF. Não vai mostrar 0F porque quando tem apenas um zero na frente, ele não demonstra. Mais uma tecla. 10, 0x10. 18, 0x18. Então, beleza. Se eu ler a minha variável de endereço, ele vai demonstrar 0x1. Então, está coerente. Ó, mais uma tecla. 16. 51. E isso eu estou longe. Eu posso apontar o controle para outro lado, que vai registrar. Então está muito coerente. Agora eu vou demonstrar para vocês como a gente vai executar tarefas de acordo com o comando recebido. Então eu recebo meu comando, verifico se bate com alguma das minhas opções e executa aquela opção. No caso, acende, apaga um LED ou outro e executa vários tons diferentes. A seguir, eu limpo o meu comando recebido. Vamos testar? Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas um vídeo para demonstrar como funciona o protocolo NEC, o protocolo de infravermelho de controles remotos. Foi o protocolo de recebimento de RX, que é sempre o mais difícil, né?
O TX é muito mais fácil. Você cria uma função que gera uma portadora e aí você, durante um tempo, você emite aquela portadora ou não. Ele é muito mais simples. Você pode desenvolver com isso um clonador de controle. Por exemplo, você pega o seu controle, você mira para ele, aperta um botão, ele copia. E aí o seu microcontrolador vai poder operar aquilo que o seu controle opera também. Então, foi um vídeo simples. Lembrando que isso aqui está em desenvolvimento ainda. Eu apenas quis dar uma mexidinha para ver se era possível e realmente é. Do jeito que eu fiz aqui, teoricamente ele ficou bem portável. Mas aí você baixa o arquivo, coloca no seu microcontrolador e vê aqui o que dá de resultado. Bom, por hoje é isso. Diga o que achou nos comentários, né? Se tiver algumas sugestões, escreva aí. Curta e até o próximo vídeo.